e de nós pensarmos a respeito do nosso Deus, que não é um Deus que pune, não é um Deus que esteja legislando sobre a nossa consciência, mas sim um Deus de amor, um Deus que acolhe, um Deus que perdoa as nossas faltas. E sempre que nós nos remetemos à ideia do suicídio, nós nos lembramos dessa nossa angústia íntima, de que tantas pessoas sentem na dor de levar a um ato tão extremo como sendo o suicídio. A dor pode ter sido tanta, ou a ignorância das leis de Deus, que a pessoa pensa em abreviar ou o sofrimento, ou a vida, ou terminar tudo, dependendo da crença ou da não crença, dependendo do grau de dor que aquela pessoa sinta. O suicídio é hoje um grave problema social que está crescendo, está de braços dados com a depressão, que hoje também é considerada o mal do século, e é acometido em jovens, em idosos, em crianças até. E nós, quando lemos as histórias de Dona Ivone e vemos nos séculos anteriores como desvairadamente uma pessoa pode, vamos suicidar, e se joga por um penhasco, e se joga no rio Tejo, e a gente pensa que são emoções desequilibradas do passado, mas não são. Hoje em dia as emoções continuam desequilibradas. E nós sabemos a todo momento de histórias de pessoas que, infelizmente, chegaram a essa conclusão para o término da vida física, levados por emoções não controladas. Hoje é muito difícil na Terra ter um domínio completo das próprias emoções. É difícil porque nós estamos justamente no momento de transição, no momento em que a Terra vai separar o joio do trigo. E aqueles que estão contra o bem, se comprazem ainda no mal, estão também angariando o quanto podem das forças de todas as pessoas imprevidentes. É muito difícil manter o nosso equilíbrio íntimo. É muito difícil buscar em mais alto a nossa edificação mental. Cada vez mais é difícil. Quanto mais nós nos dispomos ao bem, maior a quantidade de inimigos que nós angariamos. Mas felizmente também é maior a nossa ajuda. Então, de mais alto, vêm os espíritos amigos nos socorrer. Basta que nós nos sintonizemos. É preciso estar a todo momento atento a essa particularidade, sintonizando com o bem, sintonizando com os amigos espirituais, orando e vigiando, para que nada nos aconteça de mal. Eu trouxe hoje um esquema a respeito de como nós nos portamos diante da dor. Então trago uma pequena historinha milenar. Mestre, como nos tornamos sábios fazendo boas escolhas? Como aprendemos a fazer boas escolhas? Fazendo más escolhas. Então, muitas vezes, as nossas más escolhas, elas são fruto da ignorância e do querer aprender, são fruto da imprevidência, são fruto das emoções descontroladas, e só assim nós conseguimos aprender. Porque Deus nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos, por nós mesmos, galgar a nossa escala evolutiva. E aí nós damos valor. Mas esses erros que nós cometemos, que em tantas outras encarnações nós conseguimos cometer e passar, e hoje nós vemos com um olhar um pouquinho mais dilatado por essas experiências passadas, e nós olhamos para trás e muitas vezes nós nos angustiamos com as culpas e com o remorso do que fizemos. E quando esses sentimentos nos tomam, são sentimentos de vibrações muito baixas, são sentimentos que nos puxam para a depressão, para a tristeza, para a reflexão íntima sobre o passado de maneira equivocada.
Então, esses sentimentos, eles precisam estar dentro de nós resolvidos, porque nós somos seres humanos. E enquanto seres humanos, nós vamos errar a todo momento. E se nós não nos perdoarmos, vai ficar muito mais difícil a nossa caminhada. Então, o perdão que Jesus nos ensinou é o fardo leve, é o caminho em que a gente trilha, liberto daquele peso, o perdão e o auto-perdão. Quando nós conseguimos de coração perdoar, nós conseguimos então nos elevar, conseguimos caminhar um pouquinho mais, de forma mais livre. Então, por que erramos? Porque alguns seguem o caminho do bem, outros do mal. Resposta dos Espíritos na questão 121. Eles não têm livre-arbítrio? Então a resposta é uma outra pergunta, né? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo, na questão 112. Então, quando nós dilatamos o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, né? Dentro dessa capacidade, nós assumimos também muitas responsabilidades sobre os nossos atos. E às vezes, quando trilhamos o caminho do mal, fazemos escolhas equivocadas, é porque exercemos o nosso livre-arbítrio. Estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de errar, e aí de ver que estamos errando. E aí a culpa e o ressentimento é que vão nos dar a ideia de que estamos errando. Mas é como se nós estivéssemos caminhando por uma estrada, ali como mostra a pequena ilustração, e nós nos equivocamos, tomamos o caminho da esquerda como deveríamos tomar o da direita. E o caminho vai ficando estranho, né? Lá no assento, daqui a pouco estamos passando por luzes, estamos passando por espinhos que nos espetam, e aí a gente peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Então esse caminho não é muito bom. E aí nós podemos ter dois posicionamentos. O posicionamento da culpa, de sentar e chorar. E isso não vai levar a nada. Está ali sentado chorando. Olha quantos espinhos me espetaram. Olha quanto barro consegui na minha roupa. Qualquer coisa que seja, que ficamos ali sentados. Ou nós nos arrependemos sinceramente do que fizemos, assumimos a responsabilidade sobre o caminho que nós escolhemos e voltamos tudo de novo para recomeçar. Porque a nossa jornada, ela não tem fim, ela é uma jornada imortal. Então hoje ou amanhã nós vamos ter de recomeçar. Nosso aprendizado se dá também pelo amor. E é um aprendizado lindo quando nós conseguimos, né, devotar ao outro esse amor caridade, esse amor abnegado, trabalhar em favor do bem. Quando nós conseguimos exercer o Evangelho como Jesus nos ensinou. Mas nem sempre nós conseguimos exercer da maneira como Ele pediu, como Ele queria. Nem sempre, às vezes, nós conseguimos entender esse amor. Muitas vezes nós viemos aqui pela dor, nós viemos aqui pela curiosidade, nós viemos à Casa Espírita para assistir um palestrante bom, nós viemos por qualquer motivo, menos pela doação do amor. Mas acabamos envolvidos no trabalho do bem. Então somos requestados para dar passes, para atuar na reunião mediúnica. E isso é um momento de transformação pelo amor. Nós não estamos enxergando que estamos trabalhando pelo amor, mas pelo menos já estamos num movimento em favor do próximo, em favor da ajuda do outro. Mas o mais comum é nós virmos pela dor. E o aprendizado pela dor, ele se dá de uma forma em que a culpa não possa nos paralisar. Então a sabedoria não está em não falhar ou sofrer, mas usar nossas falhas para amadurecer e o nosso sofrimento para compreender a dor dos outros. Está no Augusto Cury. Então quando nós falhamos ou quando nós sofremos, é algo inevitável, faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso aprendizado. Mas nós não podemos ficar estacionados nas nossas falhas, não podemos ficar presos aos nossos erros. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos aprender com os nossos erros para não cometê-los novamente, né? É o que Jesus diz à mulher adulta: vá e não peques mais. Ele não condenou a mulher adulta, os fariseus condenaram, né? E disseram que ela tinha pecado. Jesus não disse uma palavra. Jesus devolveu a eles: quem não tiver pecado,
atire a primeira pedra. Mas ele, depois, sozinho com ela, e diz a ela, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Então eu sabia que ela tinha pecado, mas ele não condenou. Então nós também devemos amadurecer dentro de nós esse sentimento, essa consciência de que nós erramos. E o que vamos fazer com isso? Com esse sofrimento todo que passamos? Imagino, no caso dos suicidas, um sofrimento de 10, 15 anos nas regiões umbralinas inferiores. Um sofrimento tão grande, capaz de desestruturar psiquicamente o espírito, dele ficar louco, né? Ficar irritado, ficar preso ao momento do suicídio, ficar preso à sua própria falta do corpo físico. Um sofrimento muito grande que amadurece o espírito. De alguma forma ele aprende, pelo pior caminho possível, mas ele aprende. Ele se torna sensível à dor de outro suicida. É o caso de Dona Ivone, que passa a trabalhar com espíritos suicidas. Não é fácil. Não é fácil a vibração de um suicida, tendo ela passado por 2 vezes o suicídio. Ela poderia ter sido atraída para cometer mais uma vez. E ela se supera nesse momento. Então, o nosso sofrimento, nós conseguimos compreender a dor do outro, porque nós passamos por aquilo. Se nos toca, é porque em algum momento da nossa vida pregressa, nós passamos por aquilo. E nós sentimos exatamente o que o outro está sentindo, é a misericórdia que Jesus nos ensina. Nós só podemos entender a dor do outro quando nós temos um passado que nos permite entender exatamente o que o outro está passando. É aquele ex-alcoólatra que vê o bêbado caído na rua e que estende a mão, porque aquilo incomoda muito. Lá no Ceará Fraterno temos um companheiro que sempre relata casos de ter acolhido pessoas caídas na rua, né, pela bebida. E ele relata também ter sido um ex-alcoólatra. Então, quando nós temos o mesmo erro, é fácil nós nos humanizarmos pela pessoa que está naquela mesma falha, às vezes ainda obscurecida, né, não sabendo o que fazer para sair daquela situação. E aí nós temos hoje, olhando para trás, para os nossos erros, a soma dos nossos fracassos. E nós somos a soma dos nossos fracassos. Não tem ninguém aqui que seja bom. Não somos bons. Se fôssemos bons, não estaríamos mais aqui. Nós estamos aqui exercendo uma disciplina muito grande para nos controlarmos. E olhamos para trás e vemos os nossos fracassos. Mas isso não pode nos paralisar. Então, uma frase do professor Darcy Ribeiro: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras e não consegui. Tentei salvar os índios e não consegui. Mas os meus fracassos são as minhas vitórias. Por que os fracassos são as vitórias? Porque nós estamos sempre tentando nos superar. Se fracassamos é porque tentamos de alguma forma. Estamos tentando nos superar. A cada momento nós escorregamos, caímos pelas todas as tentações e as viciações e todos os elementos que o mundo nos traz e nos mostra como sendo a vida encarnados. E nós escorregamos, caímos pelo orgulho, caímos pelo egoísmo, caímos pela maledicência. No lado nós estamos numa das mazelas morais. Quando nós conseguimos identificar e controlar, caímos na outra. Assim é o ser humano. E aí, quando nós olhamos para trás, nós vemos, poxa, eu ainda estou fazendo isso, mas não era para eu estar fazendo mais isso, né? Não era para eu estar dando ouvidos à maledicência, não era para eu estar sentindo contra o meu próximo essa indiferença, não era para eu estar me vangloriando de algo que sou, que sei, pelo orgulho, mas nós ainda estamos. E aí olhamos a soma dos nossos fracassos e como nós tentamos intimamente lutar contra essas nossas mazelas. E é isso que vai contar na espiritualidade. Quanto nós estamos lutando contra nós mesmos. Porque se nós não lutarmos, nós vamos enveredar novamente pelo caminho do lamaçal e do espinho. Mais uma passadinha. Alguns exemplos de superação de pessoas do mundo, né, que erraram ou que tentaram fazer alguma coisa e não foram muito compreendidas. Então nós temos o Henry Ford, criador do carro, inventor do carro, que chegou com seu invento tentando fabricar o automóvel.
e foi muito mal recebido pelas pessoas que não o compreendiam, que diziam: quem é que vai deixar o seu cavalo para comprar essa engenhoca? E ele fracassou no seu intento, em primeira vista. Se ele deixasse aquilo, desistisse dos seus sonhos, se ele desistisse, né, de conseguir levar adiante o que ele achava que deveria, hoje nós não teríamos, né, talvez não tivéssemos automóveis da forma como nós conhecemos hoje, lotando as ruas, né? Temos o exemplo do Einstein, que era na escola dislike, né, a criança que não consegue pronunciar ler algumas letras, e aí, por essa característica não ser identificada adequadamente, ele era tido como deficiente mental, como alguma coisa, e a professora chamou a mãe dele para explicar: olha, ele não vai dar boa coisa na vida, ele não tem condição de aprender, ele não tem capacidade nem de ler, ele não vai ser nada na vida. Então imagina se a pessoa se depara com essas dificuldades e paralisa naquela culpa, naquele primeiro, né, aquela primeira análise equivocada, e ele não seria hoje o gênio, né, que deixou para nós tantas lições. Thomas Edison, que era um pesquisador, um cientista, e que tentava descobrir a lâmpada, uma coisa para nós hoje corriqueira, né, só chegar ali e pluf, acendeu. Mas na época era uma revolução, e essa revolução transformou todas as outras revoluções que vieram para nós na nossa evolução. Então tinha com ele um assistente que ele fazia todas as experiências para conseguir produzir a luz, né? E não conseguia porque pegava fogo. A gente precisa do vácuo para que a luz acenda, né? A luz incandescente não era. E aí eu conseguia, e o assistente: mas o senhor já tentou de tantas maneiras e não deu certo, por que você continua tentando? Nós já descobrimos 100 maneiras, a gente tinha tentado 100 vezes, 100 maneiras de como não vai dar certo. Então nós vamos tentar uma que dê certo. Então ele levou adiante a sua ideia e não se deixou abalar pelo fracasso. Porque 100 vezes você tentar um experimento, tem que ter muita determinação, tem que ter muita força interior, né? Não é como nós que 100 vezes combatemos a nós mesmos diariamente. E continuamos combatendo até nos tornarmos pessoas melhores, né? Temos o exemplo do Walt Disney. O Walt Disney fundou, antes de fundar, né, a Disney, ele trabalhava como cartunista, como desenhista, e foi demitido 2 vezes por falta de criatividade. Imagina se esse homem entra em depressão, né? Demitido 2 vezes. Aí fundou um próprio estúdio de desenho, faliu também, porque ele não tinha competência administrativa. Ele era criativo, mas não tinha competência administrativa. Aí ele chamou o irmão dele para cuidar dessa parte, foi cuidar só da parte criativa, aí que deu certo, e o Mickey chegou até nós, né, e o império todo do Disney lá nos Estados Unidos. Então imagina se ele também tivesse desistido. Temos também o exemplo do Abraham Lincoln, que tentou 5 vezes candidatar-se a tudo, né? Tentou para deputado, tentou para senador, tentou para tudo e perdia. E ele tentava de novo e perdia. E o fracasso não o abatia. Não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou conseguir. E aí, quando surgiu a oportunidade de ele ser candidato a presidente, ele disse que seria aí o partido, as pessoas: você não vai conseguir nada, você nunca ganhou nada até aqui, como é que você vai conseguir? E ele: eu vou conseguir. E realmente foi eleito e foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. E temos o nosso querido Chico Xavier, que foi um exemplo de superação da sua própria vida, né? Tendo passado tantas diversidades na infância, tendo aturado tantos casos, coisas até absurdas, e mesmo assim a sua mediunidade era pura, era límpida, e ele acatava com obediência ao plano espiritual. A sua mãezinha que dava conselhos: releva, né? Releva essas coisas que estão acontecendo. Ele poderia ter se desequilibrado, ele poderia ter ficado louco, poderia ter se revoltado. Não fez nada disso. Continuou sereno no seu caminho da mediunidade. Dona Ivone também, né? Poderia ter se tornado louca com a sua mediunidade, mas continuou serena na sua trajetória. No livro Consolador, que foram perguntas elaboradas a Emmanuel, né?
No item 252, há uma pergunta que eu resumi. Poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio ou ao crime? Esse é um posicionamento também bem interessante de discutir. Será que há uma fatalidade nisso? Será que alguém já vem predestinado para se suicidar? E a resposta de Emmanuel: recebemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Então eles estão ali explicando para nós que é sempre uma probabilidade, nunca uma determinação, muito menos um planejamento reencarnatório. Por que uma probabilidade? Por causa da dor que a pessoa tem com o seu passado. Então o seu passado vem situar o seu momento espiritual. Então imaginam os suicidas, lá depois de passado o tempo nas regiões umbralinas, né, como a gente vê em Memórias do Suicida, e são acolhidos no Hospital Maria de Nazaré, são levados a refletir sobre o seu passado pelos mestres especialíssimos que lá habitam, e nessa reflexão a culpa, tem o remorso, a ponto de muitos, né, quererem a reencarnação imediatamente por não aguentarem conviver com essa dor. Então essa dor, ela existe, ela é marcante no espírito. E isso gera uma probabilidade para aquele resgate, para que ele venha à Terra mais uma vez com esse compromisso. Mas não é nunca uma determinação. Ele pode assumir a sua responsabilidade com formas de promover o bem. Porque nós não estamos mais ligados à lei de karma, do mal pelo mal, né? Você tem que pagar o mal com o mal. Então nós não precisamos pagar o mal com o mal. Nós podemos, conscientemente, da nossa responsabilidade, promover o bem para atenuar o mal que tivermos praticado. Então, é uma probabilidade que está no caminho, mas que não pode não vir a se desenvolver. Mais adiante, no comentário de Emmanuel, ele diz: receber as pedradas da ignorância com sensibilidade doentia. Então, todos nós vamos receber as pedradas da ignorância na nossa trajetória. É inevitável, né? As dores vão se suceder, os problemas vão aparecer, as pessoas difíceis nós vamos ter que conviver. E aí, vamos sentir em nós essas pedradas. Então, ele diz para não sentir em demasia, porque você sentir em demasia vai te levar ao descontrole das emoções, vai levar à depressão, vai levar ao que hoje, né, os jovens chamam de mimimi, aquela pessoa que fica, reclama de tudo. Não, que me aconteceu isso, que me aconteceu aquilo, fica só naquilo, não para de falar do mesmo problema, não sai, não pensa em mudar a frequência mental, não pensa em promover o bem de alguma forma, não pensa em sair daquela situação. E é o que resgata ali, muitas vezes, a pessoa em depressão para o suicídio. Esse exagero na sensibilidade, aquela pessoa que sente demais, né? Como diz, a dor, ela vem, aparece no nosso caminho, mas nós vamos sofrer o que nós tivemos condições, né, de alcançar como sofrimento. E esse sofrimento, muitas vezes, ele é exagerado. Ele é quase que uma encenação do sofrimento. Olha como eu estou sofrendo. Olha como isso me atinge. Olha como eu sou infeliz. E a pessoa entra, sem querer, nessas armadilhas do plano espiritual para resgatar da situação em que ela está vivendo. O problema dela é o pior do mundo. A situação que ela está passando, ninguém nunca passou tão pior. E aí é a sensibilidade exagerada para o sofrimento. Devemos sofrer o momento que for, que necessitarmos, mas não exagerarmos na dose. Mais adiante, né, Emmanuel nos fala: relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é obra de amor e obra do bem. A visão não é de um Deus punitivo, como eu falei no começo, não é um Deus que fica legislando, você vai pagar, você não vai pagar. Jesus já nos trouxe a imagem do Deus do amor. Então é um Deus que perdoa, é um Deus que vem para nós nos livrar do fardo pesado e nos dar o fardo leve, que é o fardo do perdão e do ressurgimento dentro de si mesmo. Mais adiante, um trechinho do Livro dos Espíritos agora. Por que renascemos?
Questão 132. Qual é o objetivo da reencarnação? E entre outras coisas, os espíritos respondem: para chegar à perfeição. Nós não nascemos para sofrer. Então não há determinismo para o nosso resgate. E nós não nascemos para sofrer. Porque o Deus não é punitivo, é um Deus de amor. Nós nascemos para chegar à perfeição. Na questão 8771, ninguém é predestinado ao crime. O objetivo da prova é dar toda a responsabilidade de ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então isso é muito importante. Nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos. E nós podemos fazer ou não fazer, a escolha é nossa. Por isso é que nós estamos aqui em provas. As provas, elas surgem para nós escolhermos fazer ou não fazer. E assumirmos aí com isso a responsabilidade sobre os nossos atos. E não ficarmos presos a culpas e ressentimentos, que, como eu falei, é sentar no caminho espinhoso e ficar chorando. E não fazer nada para sair de lá. Aí a questão da responsabilidade e da escolha, né? A responsabilidade sobre os nossos atos advém da liberdade de escolha entre fazer ou não fazer, qual caminho tomar. No livro Reencontro com a Vida, Manuel Filomeno de Miranda relata a Divaldo: o número de suicidas que desperta além da cortina de sombras da carne no mundo espiritual é expressivo, muito maior do que pode a imaginação humana conceber. Então, a situação está cada vez pior. Isso porque todos os engodos de que se utiliza a criatura para ludibriar as leis soberanas, enquanto no corpo, desaparecem no grande lar, quando cada um desperta com os títulos morais em que se firmou e os valores acumulados interiormente. Então lá é como se descortinasse o nosso interior, né? Como se todos os espíritos que vêm nos ajudar estivessem enxergando tudo que nós fizemos. Então deve ser uma sensação de exposição muito grande. A pessoa não tem coragem de chegar, contar para o outro, né, as suas mazelas, e fica se maquiando, fica se desculpando: eu fiz isso por isso, por aquilo, né? Mas na verdade, quando há desencarnação, todas essas maquiagens, elas somem. E aí o que aparece é a verdade. Então a verdade, ela vai chocar muito ao espírito, porque ele vai se enxergar de acordo com as leis soberanas nas faltas em que cometeu. E aí é dado como suicida. Entre esses que também são suicidas estão os viciados de qualquer matiz, os temperamentais, que consumem as energias na sistemática neurastenia, no ódio, nos ressentimentos, nos ciúmes exacerbados, nas paixões acelvajadas em que se desestruturam. Então nós estamos aí, né, nas nossas emoções descontroladas. Em todos esses pontos aí, em que uma vez ou outra nós somos sequestrados, né? Nós entramos pelas veredas do ódio, nós entramos pelos ressentimentos da vida, nós ficamos presos, né, a ciúmes exacerbados, nós estamos loucos de paixões acelvajadas, e nós nos maquiamos e nos equilibramos para chegar à casa espírita, mas por dentro há tudo isso dentro do ser humano, na casa espírita ou fora dela, porque nós somos humanos e nós somos sujeitos, né, a isso daí. Então, quando despertamos no plano espiritual, somos os temperamentais, aqueles que não conseguem o controle das emoções. Mais um textinho só. Todos aqueles que somente da vida se utilizaram, sem qualquer aproveitamento superior, vivendo do corpo e para ele, que se decompôs, despertam como suicidas indiretos na inerticidade, sendo acometidos pelo horror da constatação dos desvios que se permitiram e que lhes custaram a existência, que deveria ter sido aplicados de maneira diferente no grande educandário terrestre. Então, aqueles que ainda estão, né, na ilusão que o corpo é o fim da vida, que nós somos o nosso corpo, nós não somos, nós somos o espírito que o habita. Mas muitas criaturas na Terra ainda não têm esse conhecimento. Elas se acham o seu próprio corpo e se deparam com o plano espiritual como suicidas diretos, porque não têm essa consciência quando estão encarnados
e usam e abusam do corpo como se a morte fosse acabar com tudo. E aí nós chegamos à trajetória da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, rapidamente, resumindo alguns tópicos da vida dela, dos seus erros, dos seus suicídios e de como ela se superou. Aí temos a Andréa de Guzmán, que está no livro Drama da Bretanha, que suicida nas costas da Bretanha em 1800, na França, ainda uma menina de 16 anos, com um pacto de amor não correspondido, perdida nas ilusões do amor, e que hoje, muitas vezes, nós vemos, muitos jovens perdidos nessas desilusões do amor, porque ele não me mandou mensagem, também vou me matar. São coisas absurdas, mas que outro dia estávamos ouvindo um caso de 2 jovens que combinaram suicídio e que chegaram, o rapaz chegou a ser resgatado pelo pai, foi levado ao hospital, mas a moça não conseguiu ser resgatada, porque a família não permitia que eles namorassem. Uma coisa à toa. Então a gente imagina que lá em 1800, que essas coisas aconteciam, mas não, continuam acontecendo até os dias de hoje. Então Andréa, que era um espírito ainda insubmisso aos apelos do Cristo, apesar de seu irmão Vitor estar do lado dela tentando trazê-la ao cristianismo, e ela, indiferente, não acatava esse pedido do irmão e sofre assédios espirituais de Arnaud de Lumière. E aí ela combina com o futuro noivo, que iria matar-se, e ele desiste porque ele tem assistência espiritual de sua mãe, e ele ora e vê, e ela não desiste do intento, correndo desabalada para o penhasco e tendo a coragem de jogar-se, para dar fim ao corpo físico, achando que estaria dando fim a todos os problemas. Então essa é a grande ilusão do suicida, ele achar que está dando fim aos problemas, não está agravando ainda mais a sua situação. Então os casos de suicídio por amor são aqueles mais delicados, porque rompem os liames espirituais do centro de força cardíaco. E Dona Ivone relata no Recordações da Mediunidade a operação que ela sofreu no centro de força cardíaco, porque tinha danificado pelo suicídio. Ela nasce perfeita em seu corpo físico, mas com o emocional totalmente desequilibrado. E essa operação que ela sofre dos espíritos que a cercam, os amigos, quem a opera é Carlos de Canaleiras, que tinha sido seu sogro, e é uma operação delicadíssima de fibras luminosas que ela descreve porque vê, porque ela se comprometeu por amor. Toda a sua história, sua trajetória, seus livros, ela tem sempre 1, 2, 3 amantes e complicam com o suicídio, porque eles também se suicidam por ela. E ali vemos Leila de Canaleiras, também outra personalidade de Dona Ivone, muito rica, talentosa, tendo também a beleza física entre os privilegiados da terra, jovem, bonita, talentosa, rica, tendo tudo para dar certo, tendo como pai o amoroso Charles, para tomá-la pela mão, apresentá-la ao espiritismo, para levá-la a conscientizar-se sobre a sua responsabilidade com o dinheiro que ela tinha, com a riqueza. Tinha também uma mãe abnegada, que era honesta dentro do que acreditava, que era o catolicismo, mostrando a ela uma formação católica que ela também não acreditava e não valorizava, mas que a sustentava dentro da sociedade da época. E Leila também se perde nessa encarnação. Duplo engano, 2 vezes suicida. Ainda complicações, os suicídios por ela. Temos o Sacarana no ano 40 da Era Cristã, onde começa essa rede de suicídios por amor, que era o próprio Charles, que está na obra Sublimação, o conto Evolução. Essa história muito bonita de Charles,
com ela e que ele acaba por cometer suicídio por amor a ela. Temos Franz Schmidt, que também é outro admirador dela no século XVII, em que ela desperta o amor dele, mas não corresponde. E aí ele, com o coração partido, é levado ao suicídio. E o compromisso dela com o suicídio também está aí, porque desperta um amor, não corresponde, né, e deixa para lá. Tem o Henri de Lumière também, no século XVII, que era seu esposo e que ela o abandona por outro, foge com outro, e o deixa de coração partido, ele vai atrás dela, tenta reavê-la, ela foge novamente, né? E ele, muito entristecido, se joga de um penhasco. E aí, o pai dele, o Arnaud de Lumière, que é o obsessor dela na próxima história, né? Então, se nós encadearmos os livros de Dona Ivone, nós temos as suas encarnações e as suas falhas reveladas corajosamente. Nos dá a ideia do que ela falhou. Corajosamente, porque ninguém na época dela expunha suas falhas, né? Hoje a gente já vê algum estudo sobre isso, mas lá em 1940 ninguém falava de suas falhas, né? E ela, corajosamente, ela expõe tudo que errou por meio da literatura. Mas, em primeiro, essas lições foram trazidas a ela, para que ela aprendesse. Não era para ser publicada, era para que ela mesma tomasse conhecimento. O próprio Roberto de Canaleiros vem ditar a ela esse romance, vou te mostrar o que você me fez. Ele queria que ela refletisse, né, sobre a sua dívida com ele. E dita essas histórias que são arquivadas na juventude dela, mas que depois a espiritualidade acha que merecem ser divulgadas pelo cunho, né, educativo que tem. E Charles dá um contorno espírita, arruma a história para que possa ser publicada. E todas vêm com o nome de Charles, mas muitas foram ditadas por Roberto. As suas encarnações expiatórias, nós temos a Cigana Nina, na Espanha, no conto Nina, da obra Sublimação, mais ou menos 1820, por aí, em que esse conto Nina é o começo da obra Leila. Quem leu o conto Nina vê os personagens que continuam na obra Leila, né? Vê Ramiro de Guzmán, que é Charles, vê a Constância, que é a mãe de Leila, né? E vê a Cigana Nina como a sua encarnação expiatória, morrendo de tuberculose por ter tido se jogado, né, no mar como Andréia. E ela vem cumprir a pobreza e cumpre humildemente. Ela vem cumprir o abandono, o degredo da família, e ela cumpre todas as suas dores que ela precisava passar. Mas o auxílio de Charles a toma dentro da sua proteção de fidalgo, rico, renomado e médico, e a ampara na instituição em que ele mantém para desvalidos. E ela então o reconhece, e ele a reconhece como almas que têm um passado juntos. E aí esse amor imortal é que dá a ele a chance de curá-la, de tentar mais uma vez encaminhá-la para o bem, trazê-la para o cristianismo, para Jesus. E ela tenta até, mas não tem muitas condições, porque desencarna muito jovem também, né? Então, uma história muito bonita, uma história em que ela realmente consegue superar-se e que ela consegue a ajuda de Charles. E Ivone, reencarnada no Brasil, em 1900, lá no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Flores, que quando ela nasceu, pertencia a Valença, e por isso ela é minha conterrânea, porque eu sou de Valença também. Então, ela reencarnada lá é mostrada em Memórias de um Suicida, quando o Roberto está conversando com Camilo Castelo Branco a respeito da Leila, que era a esposa do Roberto, né? Onde que ela estaria? Camilo pergunta, onde está a formosa Leila? E Roberto então vem com uma tela móvel, que não é nada mais do que um tablet, né? E mostra para ele, olha a menina reencarnada lá no Rio de Janeiro, no interior. E eles veem a menininha pobre, passando todas as diversidades
que a sua mediunidade precisava passar para assumir o caráter expiatório. E ele diz que aquela menina, ela tinha a mediunidade aflorada. E ela o reconhece mesmo pelo aparelho, ela sente que está sendo observada. E ela corre para a mãe, para abraçar a mãe, porque ela pressente que algo estava acontecendo ali no plano espiritual. Desde muito novinha, que ela via os espíritos, né? Que ela conversava com eles, que ela via e confundia o próprio pai com Charles, porque ela se lembrava da encarnação de Leila. A encarnação de Leila estava muito presente ainda no seu interior. E a menina pobre, isolada socialmente, né? Imagina ter vivido nas cortes de Portugal e Espanha, ter viajado Paris, toda a Europa, ter vestimentas, ter carruagens, tudo à disposição do bom e do melhor, comidas, tecidos, né? Música, e ter jogado isso tudo fora pelo suicídio. O compromisso dela foi muito grande. Então ela renasce numa cidade precária, que é Rio das Flores. Não tem nada, tem uma rua que vai, uma rua que volta. Não tem nada. Na época dela tinha menos ainda, devia ter algumas fazendas, né, do laticínio, alguma coisa assim de indústria, pouquinho ainda. Então não tinha nada. Então ela olhava para mato, precariedade, né, não tinha condições de estudo, não tinha condições de conviver com ninguém que pudesse ter algum conteúdo intelectual mais interessante para que ela pelo menos conversasse. E aí a sua mediunidade exacerbada ainda dava a ela a característica, né, de ser estranha, de ser uma criança triste, de ser uma criança desolada, de ser taxada na época que as pessoas taxavam também de louco, né, o médium como louco. E todas essas dores ela trazia dentro de si. Poderia ter se perdido, poderia ter se tornado realmente louca, ter se viciado, poderia ter se comprometido seriamente, mas a amorosidade de Charles e dos espíritos que a assistiam era muito grande, dando a ela, esticando a ela a mão quando ela mais necessitava. E ela viu aí a única oportunidade de ter um pouco da vivência com o passado, que foi muito bom e que ela não aproveitou. Então tinha Charles como pai, tinha todas as garantias para o sucesso reencarnatório e jogou tudo fora. Então era muita frustração que ela trazia dentro de si ao olhar aquelas paisagens bucólicas que a cercavam e ao ver que aquela família era tão humilde para recebê-la, ela tinha tanto potencial interior, né, de literatura, potencial para música, tantas potencialidades, e não tinha como isso se desenvolver, não tinha como estudar piano, não tinha como nem estudar nos cursos regulares, né? Nem o espiritismo era um movimento tão forte assim no interior. Hoje nós temos evangelizações e tal, lá na época não tinha, então ela teve de ir para a Igreja Católica para continuar fazendo o que a mãe mandava, né, o pessoal mandava na época, fazer a sua educação interior. Então é mais uma encarnação expiatória, em que ela não tinha escolha. Acredito eu, até os 42 anos, ela passa por esse processo expiatório de todo o seu passado reincidente, não era nem como suicida apenas, mas como suicida reincidente. E aí, a partir dos 42 anos, ela recebe uma vibração energética muda na vida dela. E ela passa a ter maior determinação. Esses 42 anos é quando ela sofre a operação no coração, que ela deveria cumprir na sua expiação. E aí ela passa a exercer a mediunidade com muita dedicação e com muita seriedade, que era a característica dela. Então, todos os dias se recolhia para as suas orações e para orar pelos suicidas. Tinha um caderno de nomes que ela anotava todos os suicidas para orar por eles. E assim ela angariava muitas amizades no plano espiritual, muitos pelos quais ela orava, vinham depois agradecer por essa oração, e ela se recolhia e ficava com
seus textos, né, psicografados, revisões e revisões. Imaginem sem computador, fazer uma obra como Memória de Discípulos, 600 páginas hoje. Sem computador, sem condição, sem nem papel direito, né, e juntar aquilo tudo, levar na FEB, chega na FEB, tem que ser datilografado, não tinha nem máquina para datilografar, não sabia datilografar, e volta com aquilo tudo. Ela tinha vontade de jogar no fogo, né? Que aí que os espíritos dizem, ela não joga, não, guarda mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho para ver se você consegue. Aí consegue alguém que datilografe, leva lá na FEB novamente, né? Para ser publicado. Então é uma coisa que precisou de muita determinação, precisou de muita disciplina, e ela conseguiu superar-se nessa sua encarnação expiatória. Suicídio e consciência. Vemos em Memórias de um Suicida que alguns espíritos não conseguem conviver com o remorso do que praticaram e pedem reencarnação imediata. Exemplo, Mário Sobral. Mário Sobral era aquele suicida que, além de suicida, tinha assassinado a esposa, né? E aí, a partir do estrangulamento que ele cometeu, o remorso leva a perder as mãos perespirituais. E aí ele pede diretamente a Maria Santíssima que conceda sua encarnação sem as mãos físicas. O remorso é tão grande que leva à mudança no perispírito. As mãos dele somem, são as mãos assassinas, são as mãos que fizeram mal, então ele transfere para o corpo físico aquele mal. E aí consegue conviver em paz consigo mesmo. Outros, como Camilo, preferem o aprendizado antes de retornarem. Então Camilo segue para o aprendizado com os espíritos que são os instrutores da universidade no plano espiritual. Sobre a inconsciência de si mesmo. Num caso narrado também em Memórias dos Suicidas, do espírito Agenor Penalva, no capítulo Os Arquivos da Alma. Olivier de Guzmán, que é o pai de Charles, né, o leva a recordar. E ele, negando a todo momento, não fiz nada, não quero lembrar, não. Então ele é levado pela imposição da vontade de um espírito superior, né, para recordar. É levado a refletir sobre suas atitudes do passado, anotando e comparando com a lei de Deus. Então ele traz a lei de Deus, o que Deus manda? É amar aos pais, né, a mãe e ao pai. E o que você fez? Negligenciou sua mãe, deixou sua mãe ao relento, mandou a mãe para casa de parentes. E aí ele vai comparando com a lei de Deus para que ele entenda, porque ele é inconsciente do que fez. Então muitos de nós, quando chegamos ao plano espiritual, nem somos suicidas, mas temos uma inconsciência da lei de Deus. E é a partir desse encontro com a nossa consciência, né, que nós nos damos conta do que fizemos. O Agenor, ele estava há muitos anos nas regiões umbralinas, comandava, né, outros como ele para torturas aos suicidas, e aí ele foi resgatado para o hospital, continua no hospital da inconsciência e é levado a recordar sobre o seu passado para que ele compreenda o mal que fez. O tratamento que Camilo recebe e que outros recebem é um tratamento muito interessante que a gente pode fazer a nós mesmos, né? É a Evangelho Terapia, com Aníbal de Silas, é uma história lindíssima de Aníbal, né, que tinha sido uma das crianças tocadas por Jesus, né, quando ele manda vir as minhas criancinhas. E aquela criança ainda, ele em espírito ainda materializado como criança, e traz as lições do Evangelho do Senhor como rememorações da sua vivência com ele. Então as imagens que são trazidas, as paisagens que são trazidas, são lindíssimas da época em que ele conviveu com Jesus. Então há o psicólogo ou algo parecido, que é Epaminondas de Vivo, que vai levar a cada um a refletir sobre as suas ações e esse conteúdo interior que levou ao suicídio. E a terapia de Soria Omar, que é a ação no bem, que são trazidos novamente à Terra para atuar junto daqueles que cometeram ou que estão prestes a cometer os mesmos erros que eles fizeram. Então Camilo é trazido para atuar junto de cegos, né? Para atuar junto de futuros suicidas, e é a terapia na ação do bem. Então são 3 bases que nós podemos nos pautar para a nossa própria edificação. O Evangelho, conhece-te a ti mesmo,
e a terapia no bem. Então, essa é a profilaxia que é dada em memória do suicida, que é o tratamento para todos nós que somos os doentes do espírito, que precisamos, né, ter a consciência de nossos atos. Compromissos de Ivone, só encerrando, né? Vivenciar o Evangelho de Jesus, o que ela conseguiu. Conquistar o equilíbrio psicológico. Foi difícil no começo, na juventude, na infância. Ela quase se desequilibrou, mas ela, na idade madura, conseguiu. Auxiliar casos mediúnicos e suicidas. Continua auxiliando até hoje. Ela visita as casas espíritas. A caravana que ela atua é enorme. Ela esteve no Ceará Fraterna me auxiliando quando orei para ela pedindo para todos os médios os quais estão sob a minha responsabilidade lá. E esteve lá ajudando, eu conto isso no prefácio do livro, daí que veio o livro, porque ela atua diretamente com casos mediúnicos e casos de suicídio. A mediunidade expiatória que foi convertida em mediunato. Mediunato é quando a pessoa exerce a mediunidade com Jesus. E ela partiu de uma mediunidade expiatória, que fazia parte da sua dor, do resgate da sua dor, e conseguiu transformar isso no mediunato, colocando Jesus no seu coração. E o seu compromisso maior, que era a psicografia, apesar de ter todas as outras funções mediúnicas. Então, o nosso tempo já está encerrando. Aqui ainda tinham mais os amigos dela, né? Fala do suicídio aí. Mas eu vou encerrar com a fala de Charles para ela, quando ela realmente conseguiria, né, ele diz a ela em Recordações da Mediunidade, quando você conseguir se superar, nós vamos chegar a Deus, chegar a Jesus e dizer, ele queria dizer, Senhor, eis que vencemos o pecado e a morte e abençoa-nos na glória do teu amor. Então, quando ele dá a mão a ela e traz daquela seu próprio sofrimento, pela responsabilidade de pai, que tinha sido pai de Leila, não tinha conseguido conquistá-la como pai, como espírito então amigo, a Ivone, ele consegue resgatá-la, dando a mão e trazendo para a mediunidade gloriosa que ela se supera. Meus irmãos, o exemplo de Dona Ivone é para ser seguido por nós como espíritas, é para que nós nos coloquemos também nessas mesmas atitudes de fidelidade à doutrina, de dedicação ao trabalho, né? De renovação de nós mesmos, de superação dos nossos erros. O maior erro que se pode cometer é o suicídio. E ela cometeu, mas teve a simplicidade, a humildade de reconhecer as suas dores e de colocar todo o seu potencial mediúnico à disposição da espiritualidade e converter isso num caminho de luz. Fiquem com Jesus.